quimioterapia em primeira linha, em segunda linha, ou tratamento em segunda linha, terceira linha. Enfim, você já ouviu esse termo, viu o seu oncologista comentar sobre isso, ou de repente alguém que você conhece fazendo algum tratamento nesse sentido? Então, nesse vídeo, eu gostaria de explicar para vocês o que isso significa. É um termo muito frequente na nossa prática da oncologia, que nós usamos bastante e que, eventualmente, algum paciente ou familiar pode se deparar com isso, seja com o médico falando em consulta, ou mesmo em um laudo que ele pegue, de repente no prontuário isso consta, e de repente ele fica confuso sobre o que está sendo feito, o que significa essa questão de linha, será que um tratamento que é de segunda linha, de terceira, ele é pior, ele tem alguma coisa nesse sentido? Então nesse vídeo eu vou tentar explicar isso para vocês e dar uma geral sobre essas questões relacionadas ao tratamento. Então vem comigo nesse vídeo. Para você que está aqui pela primeira vez no canal, está conhecendo aqui agora, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico e eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, porque isso faz uma grande diferença, ajuda muita gente, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo ele é importante e também a chegar a mais pessoas, a difundir essa informação. Acho que isso é muito importante, faz diferença aí para muitas pessoas. Então peço para vocês esse apoio antes de entrar aqui no tema. Mas afinal, o que é um tratamento de primeira, segunda, terceira linha? O que isso significa? Bom, um primeiro ponto é, geralmente nós usamos esses termos naquela doença metastática. O que é isso? Eu estou falando daquele câncer que eu sei que eu vou ter que tratar esse paciente por muito tempo. Então eu vou utilizar um tratamento em algum momento. Pode ser que com o passar do tempo esse tratamento perca o efeito e eu precise de um outro tratamento. Então é aqui que já entra o sentido de usar esses termos. Então eu tenho um tratamento que eu escolho ele primeiro, num primeiro momento, numa primeira linha, e aqueles que vêm subsequentes. Então, por exemplo, foi iniciado algum medicamento, imagina um paciente com câncer de pulmão que tem metástase no fígado. Eu sei que nesse caso, infelizmente, o que a gente conhece até hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem uma doença que não vai ser curada, ela será uma doença crônica, ele vai ter que tratar isso até o resto da vida. Quando eu faço a quimioterapia, há ali em geral uma resposta, esse tumor diminui, ele fica controlado, mas pode ser que com o passar do tempo ele aprenda o quê? A se livrar ali dessa droga, aprenda outros mecanismos para crescer, e nesse momento eu tenho que trocar esse tratamento. Dá para fazer um paralelo disso com, por exemplo, a questão de bactéria, que muita gente pode conhecer. Sabe aquela história de que se você toma um antibiótico de qualquer jeito, toma menos dias, a bactéria pode ficar resistente e aí aquele antibiótico não funciona mais? Na prática é mais ou menos isso. O câncer ele tem a capacidade de se tornar resistente ao tratamento com o passar do tempo. Isso pode acontecer. E aí, nesse momento, eu tenho que trocar para uma outra medicação. Então, eu fiz esse tratamento que foi uma primeira linha, uma primeira forma de tratar, e agora eu vou para uma segunda linha, depois eu posso ir para uma terceira, uma quarta. Enfim, isso vai variar muito de cada caso, de cada perfil de doença, e se também eu tenho medicamentos disponíveis para serem usados nessas linhas subsequentes. Mas afinal, quer dizer então que quando eu vou para uma segunda, uma terceira linha, esse tratamento ele é pior, ele é inferior ao de primeira linha? Não necessariamente. Nós temos que entender primeiro, são medicamentos diferentes. O que eu usei aqui em primeira linha, eu quero usar um em segunda que tem um mecanismo de ação diferente, tem uma forma diferente de agir, porque eu entendo que ele já ficou resistente àquela primeira forma. Agora, um ponto interessante é, como que nós definimos isso na prática? O que eu vou fazer de primeira linha, de segunda linha? Então, hoje, a medicina ela é baseada em evidências. Então, entende-se, quando eu pego um paciente, por exemplo, eu vou tratar um paciente com câncer de mama, que tem determinada característica, de repente é triplo negativo, tem uma certa forma ali, uma certa agressividade. Eu tenho bem determinado o que é uma quimioterapia que eu devo usar ali em primeira linha. Por quê? Isso foi estudado e viu-se que essa era a melhor forma de abordar naquela situação. Porque imagina o seguinte ponto, quando eu pego um câncer de mama, que foi o que eu usei nesse exemplo,
eu tenho vários medicamentos que podem ser feitos, que têm ação contra esse câncer. E aí fica a questão, qual que o oncologista vai decidir utilizar? Então, pode ser que o paciente venha tratar comigo e eu use um, o outro em outro estado usa outro, em outra cidade usa um diferente. Então, todos nós precisamos falar ali a mesma língua, chegar a um consenso. Então, é por isso que existem essas definições, que tipo de tratamento é melhor na primeira linha, quais que podem ser usados na segunda linha. Então, normalmente a gente tem, nessa primeira fase, medicamentos mais bem definidos, e com o passar das linhas, fica-se ali um pouco mais duvidoso, qual que é melhor. Então, ali, é nesse momento que as opções elas podem ser mais variadas. Então, entendam que o fato de estar no tratamento de segunda linha é porque aquele do primeiro momento, ele parou de funcionar. Eu precisei trocar ele para uma segunda linha. Então, acho que a melhor forma de definir é um tratamento diferente daquele que estava sendo feito. É uma droga diferente, com um mecanismo de ação diferente. Também entendam, não é uma químio mais forte na primeira linha ou mais forte na segunda linha. De novo, são formas diferentes, são remédios diferentes. Pode ser que em um momento eu uso eles associados, em outro eu uso uma droga isolada. Então isso é muito variável na nossa prática e vai depender do tipo de câncer que eu estou tratando e também da disponibilidade de medicamentos. Se de repente eu estou no sistema público, no sistema privado, a gama de medicamentos, infelizmente, nós sabemos que pode mudar. Principalmente falando nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é importante ver essa questão de data, porque pode ser que quem está assistindo esse vídeo daqui a alguns anos, muita coisa já tenha mudado dentro da oncologia. É uma área que muda muito rápido, tem informações novas o tempo todo. E aí uma outra dúvida que pode surgir é quantas linhas de tratamento o paciente pode fazer? Então isso vai ser muito variável. Por quê? Eu tenho alguns tipos de câncer que eles podem ter várias linhas de tratamento, porque eu tenho muitos medicamentos disponíveis. Eu usei o exemplo do câncer de mama. Nós temos dezenas de drogas que podem ter ação nessa doença. Então o paciente ele pode ter várias linhas de tratamento. Agora vamos pegar um exemplo um pouco diferente, uma doença mais rara, por exemplo, o sarcoma. Talvez o sarcoma seja mais difícil ter muitas linhas de tratamento, porque nós não temos tantos estudos assim ou tantas drogas disponíveis para tratar, como nessa comparação do câncer de mama, por exemplo. Então, esse é um fator. E o segundo fator é o próprio paciente. Por exemplo, o paciente pode fazer a primeira linha de quimioterapia e nessa progressão, nessa piora da doença, talvez ele esteja em um estágio que eu não consiga fazer a segunda linha. Mesmo eu tendo um medicamento ali que tem ação na doença, talvez ele esteja tão debilitado, com tantas alterações, que eu não indique esse tratamento. Então, essas linhas vão depender do que eu tenho disponível em termos de medicação, e se nós entendemos que isso pode ter um benefício, e se o paciente também ele está apto a continuar recebendo tratamentos. Nós sempre temos que lembrar disso. Dentro da oncologia, isso na medicina de uma forma geral, mas nós temos que pensar principalmente na qualidade de vida e no risco-benefício desse tratamento. Será que entrar nessa quimioterapia de terceira, de quarta linha, será que o benefício que eu vou dar, que pode ser um pouco menor, já que eu já passei várias linhas, ele é maior do que o risco dessa pessoa que de repente está um pouco mais debilitada, vai passar nesse tratamento? Então essa análise ela é muito individual, tem que ser feita em cada caso. Então, não tem uma definição na nossa prática de quantas linhas de tratamento o paciente vai fazer. Isso é muito dinâmico, isso vai variar, mais uma vez, conforme o tipo de doença, drogas disponíveis e também da condição clínica desse paciente. Certo, pessoal? Então, hoje era esse o tema que eu queria trazer para vocês, explicar essa questão de linhas de tratamento. Se vocês, de repente, ficaram com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar olhando, vou estar respondendo. E se tem algum termo que vocês escutam no consultório, viram de repente em um relatório, no prontuário, deixa aqui para mim que eu posso estar comentando ou eventualmente até gravando um vídeo como esse. Mais uma vez, antes de encerrar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curte esse vídeo, compartilha ele com mais pessoas, que isso ajuda o canal a crescer cada vez mais, me ajuda também bastante, mas principalmente a essa informação chegar a quem mais precisa, pessoas que estão passando nesse momento por essa situação. Beleza? Até o próximo!